Fala pessoal, estamos aqui para falar de Vascão da Gama. Por que eu estou tão animado assim? Vascão ou Vascão da Gama? O Vasco não foi só uma vitória que ele teve em cima do São Paulo. O Vasco teve uma exibição de gala. O Vasco fez o seu torcedor cruzmaltino acreditar, sim, que podem vir aí dias melhores. Esses dias melhores virão. Sabe por quê? Já tem muita diferença daquele Vasco do Carille para o Vasco do Fernando Diniz. Isso mesmo. Mas o Vasco do Fernando Diniz perdeu para o Bragantino, perdeu para o Lanús pela Copa Sul-Americana e para o Bragantino no Brasileirão. Mas é um Vasco diferente. É um Vasco que tem mais posse de bola, é um Vasco que agride mais os adversários, um time que chuta mais a gol, é um Vasco que sabe marcar melhor. Ou você acha que o Piton fazia isso, que ele fez no jogo contra o Fortaleza, que ele fez no jogo contra o São Paulo? Ele não fazia. Ele andou errando, sim, mas o Diniz joga junto com o time. O Vasco tem uma vantagem nesse Campeonato Brasileiro, porque o treinador joga junto. E é durante toda a partida. O técnico Fernando Diniz não sossega em momento algum enquanto o jogo não acaba. O Vasco estava vencendo o São Paulo por 3-0 e o Diniz esbravejando para cima de alguns jogadores porque eles tocaram errado ou porque não estavam em cima da bola, dando aquele sangue necessário para ganhar a jogada. Hoje você vê um Vasco que quando o adversário vai sair com a bola, o Vasco parte com 4, 5 atletas em cima. Mas se os caras conseguirem fazer um lançamento, tem mais 4, 5 ali no meio campo. Uma coisa incrível. Contra o São Paulo, parece que os jogadores do Vasco se multiplicaram em campo. O que fez o torcedor, naturalmente, perceber que o esquema tático do técnico Fernando Diniz funcionou e que vai funcionar, pode sim funcionar ainda muito mais. O Diniz teve apenas 11 dias, 12, para trabalhar o time como todos os outros times e treinadores tiveram. O Diniz trabalhou o Vasco do jeito que ele pensava, trabalhou o Vasco do jeito que ele queria e fez o Vasco ser, no jogo contra o São Paulo, o verdadeiro Vasco. Aquele time gigante que não só vence o jogo, convence e atropela o adversário. Eu posso estar enganado, a exibição contra o Fortaleza foi muito boa, mas a exibição, eu digo exibição porque foi uma exibição de gala contra o São Paulo, não foi só uma vitória, foi um Vasco muito superior, como gostam de dizer, amassando o adversário. O Vasco atropelou, o Vasco chocolateou, deu um chocolate no São Paulo. E poderia ter sido demais, se tivesse um pouco mais de capricho. Nestes momentos da falta de capricho, é que o Diniz esbravejava. O Vasco poderia ter aplicado uma goleada histórica no São Paulo. Não fez. Falta de capricho, repito. Nada que crie qualquer tipo de crise no Clube de Regatas Vasco da Gama dentro de campo. O que foi o Coutinho jogando contra o São Paulo? Aí eu pergunto, o Coutinho desaprendeu a jogar ou ele estava jogando errado com o antigo treinador? O Coutinho estava sentindo alguma coisa? Ou o Coutinho, não, agora eu vou jogar, não queria jogar? O Coutinho precisa chamar a responsabilidade. Isso que a gente cobrava. E eu acho que você, torcedor do Vasco, entendedor de futebol, vai concordar. O Coutinho, quando chama a responsabilidade, o Vasco cresce. O Coutinho coloca a bola debaixo do braço e fala assim, hoje é comigo. O Vasco joga pra caramba. O Vasco vai pra cima. Teve a felicidade, o técnico Fernando Diniz, do Coutinho chamar a responsabilidade. Isso é coisa do Diniz. E o Nuno jogar uma bola redondinha. Quando o Coutinho e o Nuno jogam, eu sempre falo isso e bato na tecla. Quando o Coutinho e Nuno jogam bem, esse é o Vasco que vai ser difícil de ser vencido. Só que não só o Coutinho e o Nuno jogaram bem. O Tietê teve uma participação maravilhosa no time. O setor defensivo foi maravilhoso, tirando o erro do Puma. Que temos que falar do erro do Puma. Foi na bola como se fosse uma criança
na bola. E aí o cara só e meteu o chute para gol. Tem que entrar em 220, Puma. Do jeito que todo mundo estava jogando, pô. Senão não dá. O que é o futebol do Rayhan hoje? Tudo isso graças ao novo treinador do Vasco, Fernando Diniz, que em pouco tempo já conquistou a torcida do Vasco, que em pouco tempo já deixou a torcida do Vasco apaixonada por ele. E vem mais por aí. Eu acredito muito no Vasco ainda melhor. Sabe por quê? Porque com 10, 11 dias o Diniz preparou o time e fez o time atropelar o São Paulo. Ah, Sandro, mas todo mundo vai ter esse tempo para treinar, para trabalhar. Sim, só que o Vasco tem um treinador diferenciado. Se os jogadores não seguirem o que ele está falando, ele vai ser expulso. Ele vai entrar em campo, puxar alguém pela orelha. Ele vai entrar em campo esbravejando com alguém e vai ser expulso. E depois os jogadores vão ter que aguentar ele no vestiário ou no treino. Porque ele não vai aceitar morcegagem. Ele não vai aceitar sanguessuga, chupa-sangue dentro de campo. O Diniz não vai aceitar. Os jogadores sabem disso. Só que ele não briga com os jogadores. Como parece que eu estou esbravejando aqui, não. Eu estou feliz, porque o Diniz está me deixando feliz. O Diniz está deixando o torcedor do Vasco alegre, orgulhoso. Hoje a torcida do Vasco está orgulhosa em vestir a camisa do Vasco. Ô, Santos, você está maluco? O Vasco está em 13º. Não é questão de estar em 13º. É questão de ver claramente uma melhora na equipe vascaína. Claramente de que o Vasco pode, sim, brigar por uma das vagas para a Libertadores. Pô, cara, mas aí o Pedrinho tinha falado uma maluquice danada, que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. E aí? E se o Vasco brigar por uma das vagas para a Libertadores e conseguir, você vai concordar com o Pedrinho. Vai ter que concordar. Porque se o Vasco conseguir uma das vagas para a Libertadores, é porque o Pedrinho está certo. E parece que as coisas estão se encaminhando para isso. O Paulo Henrique, a bola que esse cara está jogando, eu não vou dizer campanha, mas eu acho que o Paulo Henrique hoje está rendendo mais do que os laterais da seleção brasileira. Inclusive, se eu estiver falando bobagem, podem escrever aí. O poder de recuperação do Paulo Henrique impressiona. A força que o Paulo Henrique tem ao chegar ao ataque impressiona também. Então, não que o Vasco não precise de reforço. Longe disso. Acho ainda que o Vasco precisa se reforçar no setor defensivo. Mas o que o meio-campo do Vasco e o ataque fizeram... o ataque é para atacar, não só isso. Quando o time adversário, que era o São Paulo, ia saindo do campo de defesa, não achava brecha, não achava buraco para penetrar no setor defensivo do Vasco. Então, quer dizer, começou lá no ataque. Isso é coisa do Diniz. Como alguns gostam de dizer, isso é o dedo do Diniz. E podem ter certeza que vai melhorar ainda mais. O Vasco hoje é o 13º colocado, está sossegado, está tranquilo. Os jogadores vão descansar agora e depois vão voltar. O Diniz vai fazer com que esses jogadores passem a voar. Anotem isso aí. Você é otimista demais e empolgado. Não sou empolgado. Sou otimista demais. Por conta do treinador que hoje o Vasco da Gama tem. Um trabalho que é digno de aplausos, pelo menos por enquanto, do técnico Fernando Diniz. O Vasco vai sim brigar na parte de cima da tabela. Quando eu digo a parte de cima da tabela, 8º para cima. Até o 8º já é a parte de cima da tabela. Porque pode sonhar, sim, com uma das vagas para a Libertadores. Pô, vocês ganharam um jogo e já estão falando em título? Não. Não é questão de ganhar um jogo. É questão de ganhar um jogo, é questão de jogar bem uma outra partida, é a questão de olhar e ver claramente que o Vasco não só ganhou, o Vasco jogou muita bola. Isso vai acontecer novamente por causa do nosso treinador. E você sabe o que é bom? É que hoje não é só aquela bola alçada com Verratti. Nós estamos vendo até muito menos do que a gente via. Hoje você tem um Rayhan que parte para dentro. Hoje você tem o próprio Verratti, que não espera só aquela bola alçada. A jogada do Paulo Henrique para o 3º gol contra o São Paulo foi maravilhosa. E o Verratti foi, voltou e já deu de chapa. Hoje você tem algumas alternâncias. Tem coisas diferentes que o ataque do Vasco, meio campo para frente, podem oferecer. Os laterais também, como é o caso do Paulo Henrique. Então, não é excesso de otimismo. É claro que o Vasco
tem chance sim de subir ainda mais na tabela de classificação com o trabalho que vem sendo feito. Está empolgado, hein? Não, eu não estou empolgado. Na verdade, eu sou muito pé no chão e na hora que tem que falar, não é falar mal também. Na hora que tem que falar o que o jogador apresentou em campo, a gente tem que falar. Só que eu estou achando que o Coutinho agora está querendo demais. E acho que agora o negócio vai. Torcedor vascaíno, relaxe nesse mês, fique tranquilo, fique calmo. O Vasco não vai ficar na beira da zona de rebaixamento durante essa Copa do Mundo de Clubes. O Vasco vai treinar muito e vai voltar com tudo. Vou sonhar demais? Não. Acho que o Vasco vai brigar pelo título da Sul-Americana. Espero que você tenha essa confiança, assim como eu. Amanhã tem Joel Silva com você, aqui no canal Colina em Foco.